Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fundamentos de Engenharia. Meu nome é Kellen e hoje nós vamos resolver o exercício 4.1 do livro de Resistência dos Materiais, 7ª edição, Hibbeler. Vamos ler o enunciado do exercício 4.1. O navio é impulsionado na água pelo eixo de uma hélice de aço A36, com 8 metros de comprimento, medido desde a hélice até o mancal de encosto D no motor. Se o eixo tiver diâmetro externo de 400 mm e espessura de parede de 50 mm, determine a quantidade de contração axial do eixo quando a hélice exercer uma força de 5 kN sobre o eixo. Os apoios B e C são mancais de deslizamento. Primeiramente, vamos entender o que o exercício pede. Eu tenho um eixo que ele mede 8 metros de comprimento. Tem uma hélice no ponto A que vai exercer sobre esse eixo uma força de 5 kN, ok? O ponto B e o ponto C são mancais de deslizamento e o ponto D é onde eu tenho a fixação desse eixo, a entrada dele no motor, ok? A hélice, exercendo essa força de 5 kN nesse eixo, ele vai sofrer uma contração, né? Que é o que o exercício está pedindo. Qual é o valor da contração que esse eixo vai sofrer de uma contração axial após a aplicação da carga de 5 newtons? Então, eu tenho de início um comprimento de 8 metros e depois da aplicação da carga de 5 kN, ele vai sofrer um deslocamento e vai ter uma medida aí 8 menos alguma coisa, ok? Como que nós vamos calcular isso aí? Nós vamos calcular através da equação do deslocamento, onde eu tenho que a carga vezes o comprimento da peça, né, do eixo, dividido pelo módulo de elasticidade multiplicado pela área. O comprimento nós temos que mede 8 metros. O módulo de elasticidade, o exercício fala que é um aço A36. Olhando nas tabelas de propriedade dos materiais, a gente encontra que esse aço tem um módulo de elasticidade de 200 gigapascal. A carga aplicada é os 5 kN. Por que negativo? Porque eu estou promovendo, né, uma carga de compressão. E a área? Qual vai ser o valor da área? Bom, o exercício também fala que esse eixo ele tem um diâmetro externo de 400 milímetros e que ele tem uma parede, a espessura dessa parede desse tubo é de 50 milímetros. Então, uma das formas da gente calcular essa área de seção, que é essa área verde, seria calcular a área da circunferência maior, ou seja, a área externa, menos a área interna desse tubo. A equação da área é πr ao quadrado. Substituindo os valores para o diâmetro externo, né, ou seja, nós vamos ter 3,1416, que é o valor de π, multiplicado por 200, que é o raio, 200 ao quadrado. Tenho 400 de diâmetro, 200 é o raio. Fazendo as continhas, a gente encontra o valor de 125.664 milímetros quadrados. A área da circunferência menor, ou do diâmetro interno, vai ser dada por πr, né, R minúsculo, ao quadrado. Então, a gente tem 3,1416, que é o valor do π, multiplicado por 150 ao quadrado. Por que 150? Se o diâmetro externo é 400 e ele fala que tem uma espessura de 50, então eu tenho 50 e 50. Então, seria 400 menos 100. Eu vou ter um diâmetro interno aqui de 300 e o raio vai ser 150. Fazendo as contas, encontro aí 70.686. A área total da seção vai ser a área do diâmetro externo menos a área do diâmetro interno. Fazendo as contas, a gente encontra 54.978 milímetros quadrados, o que dá um valor aproximado de 55.000 milímetros quadrados. Ok. Uma outra forma, né, da gente calcular
essa área de seção, já fazer a subtração das duas equações. Montando, então, a gente tem aí π sobre 4 multiplica pela diferença dos diâmetros ao quadrado, tá? É uma outra formulinha aí mais rápida e mais aplicável, né, que a gente pode utilizar para calcular essa área da seção. Substituindo os valores aqui na equação de deslocamento, o que a gente tem? Menos 5 vezes 10 à terceira, porque eu peguei o quilo e coloquei 10 à terceira. Newton, o que está em verde aqui são as unidades, né? Para a gente já sair no final da equação com a unidade correta da contração, multiplicado por 8 vezes 10 à terceira. Porque aqui está em metro e aqui está em milímetro. Vamos passar tudo para milímetro. Então, esse 10 à terceira, ele transforma o metro em milímetro. Tudo isso dividido por 55, vou passar a base 10 aqui também, 10 ao cubo, milímetro quadrado, vezes 200 gigapascal. O giga é 10 à nona e o pascal é newton por metro quadrado. Então, quando eu passo esse newton para milímetro quadrado e transformo o giga só em pascal, né? Vai ficar o quê? 10 à terceira. O que a gente pode fazer aqui? A gente tem 10 à terceira, 10 à terceira, 10 à terceira, 10 à terceira. Podemos cancelar. Outra coisa, nós vamos cancelar aqui, ó, já fazendo o trabalho também da simplificação das unidades. Então, vou cortar newton com newton. Posso cortar também aqui, ó, esse milímetro ao quadrado com esse milímetro ao quadrado. Fazendo as contas, 5 vezes 8 dividido por 55 vezes 200, a gente tem aí menos 40 dividido por 11.000, o que dá uma contração de menos 0,00364 milímetros. O negativo vem lá da força e mostra que a peça sofreu uma contração, ok? Finalizamos aqui o exercício 4.1 do livro de resistência dos materiais, 7ª edição do Hibbeler. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos e deixe um like. A gente agradece muito. Até mais!